Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Salmo 78, versículo 40 ao 49. O Salmo 78, versículo 49 complementa: lançando luz sobre como Deus lidou com os inimigos de Israel. O salmista narra as grandiosas obras de Deus entre a nação, destacando a deslealdade de Israel, apesar da fidelidade e misericórdia divinas. As misericórdias para os israelitas significaram julgamento para os egípcios, onde anjos são mencionados como executores desse juízo. A questão que surge é: quem eram esses anjos maus? Existem duas escolas de pensamento. A primeira sustenta que esses anjos não eram maus em si, mas mensageiros enviados por Deus para cumprir sua vontade. Embora possam parecer maus devido à natureza de suas tarefas, o julgamento de Deus sobre os inimigos não implica que os mensageiros sejam intrinsecamente maus. Outra visão argumenta que Deus usa um bando específico de anjos para realizar sua ira e julgamento sobre a humanidade rebelde, não sendo esses anjos necessariamente maus, mas designados para uma função específica. A segunda escola de pensamento sugere que esses anjos eram maus por natureza, corrompidos pela rebelião liderada por Satanás no céu. A guerra celestial resultou na expulsão de Satanás e seus anjos rebeldes, que se tornaram malignos. Assim, esses anjos foram utilizados por Deus para executar seus planos, mas sua maldade decorreu de sua própria rebelião. Independentemente da interpretação, a passagem destaca a complexidade da relação entre Deus, seus anjos e a execução de sua justiça. Ele foi lançado para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Essa perspectiva acredita que esses anjos maus podem por vezes ser usados por Deus para executar seu plano. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade.
havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Jó, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Primeiramente, consideremos que Deus permitiu que o diabo testasse a lealdade de Jó. Em Jó, capítulo 2, versículo 2 e 3, vemos Deus permitindo que Satanás teste Jó. O diabo não trouxe o nome de Jó à conversa. Foi Deus quem mencionou Jó ao diabo. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Embora possamos chamar o diabo de um anjo mau, Deus permitiu que ele interferisse na vida de Jó para provar um ponto. Outro cenário onde anjos maus são vistos está em 1 Reis 22, quando Deus quis punir o rei Acabe por suas más ações. Deus permitiu um espírito mentiroso influenciar os profetas para enganarem Acabe. 1 Reis, capítulo 22, versículo 21 ao 23. Isso destaca como Deus, em sua soberania, pode usar anjos maus para cumprir seus propósitos, mesmo quando eles agem como agentes de engano. Além disso, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 16, vemos que Deus retirou seu espírito de Saul, e um espírito maligno foi enviado para perturbá-lo. E isso mostra que Deus, em sua soberania, pode permitir a influência dos espíritos malignos para cumprir seus desígnios. Percebemos que a relação entre Deus, seus anjos, e o papel desempenhado pelos anjos maus é complexa e intricada. A permissão divina para a intervenção desses seres em situações específicas mostra a soberania de Deus e sua capacidade de utilizar até mesmo as forças aparentemente adversas para cumprir seus desígnios. Ao examinarmos as referências bíblicas que destacam a atuação dos anjos maus, somos levados a refletir sobre a amplitude da sabedoria divina e a maneira como Deus conduz os eventos de acordo com seu plano supremo. Há discussão entre as duas escolas de pensamento, se esses anjos são intrinsecamente maus ou se são instrumentos usados por Deus para realizar sua vontade. Permanece uma questão teológica complexa. A compreensão desses aspectos transcende nossa limitada visão humana. E a humanidade, diante da soberania de Deus, é essencial. Independentemente das interpretações, é evidente que Deus, em sua sabedoria infinita, utiliza todos os elementos, incluindo anjos maus, para cumprir seus propósitos divinos.